Bom dia, meus queridos, tudo bom? Bom, deve estar reparando aí no novo cenáriozinho, né? Faz parte, mas isso que importa. É tentar trazer um atrativo melhor para vocês para o vídeo de hoje, ou seja, para a aula de hoje, para ficar melhor, tá bom? Então, vamos nessa, tá? Pois bem, começamos a falar sobre os nossos chamados fluxos populacionais. E diante disso tudo, não podemos esquecer que nós já sabemos que a globalização é um processo mundial que afeta as relações econômicas, culturais e sociais. E diante do crescimento, da evolução da tecnologia, o seu avanço pelo mundo foi impulsionado pelos transportes e pelas telecomunicações, propriamente dito. E assim, dessa forma, podemos compreender que nos séculos 20 e 21, os fluxos populacionais também foram e são influenciados pela globalização e todo o advento que ela consegue nos proporcionar. O que antes eram deslocamentos para cidades vizinhas, para algumas capitais, regiões bem próximas, principalmente no nosso país, agora assume uma escala global, uma escala um pouco diferente, um pouco não, muito diferente, só que de forma mais rápida e bem mais eficiente do que no final do século XIX. Porém, o que vemos por vezes é a descoberta de uma grande globalização, só que essa globalização acaba sendo uma globalização um pouco inacabada, que não atinge, propriamente dito, todos da mesma forma. Não corresponde às expectativas legais que dá oportunidade a todos de viajar por diversas partes do mundo. Eu, basicamente, presenciei principalmente um relato de um ex-aluno que falou assim: poxa, pensei que fosse mais fácil eu poder ir para um outro país. Como assim não é mais fácil? Ou seja, ele fala assim: pô, eu lembro de uma aula sua, você falava sobre a aldeia global, que todo mundo conectado, só que não é bem assim. A imigração em si, por muitas vezes, resulta em mais contextos de conflitos e fragilidade socioeconômica do que nos países nossos de origem, no caso. Por exemplo, as políticas de imigração são extremamente rígidas em alguns países, como eu disse, principalmente na aula anterior, tendo por si só os imigrantes que no caso que têm que trabalhar, que querem trabalhar em outros países, acabam ficando nesses países de forma até mesmo irregular e acabam se prestando a condições precárias de trabalho. Por exemplo, em alguns casos, de forma bem semelhante, até mesmo à escravidão. Nós tivemos recente, aqui no Brasil, algumas empresas que não tem por que citar o nome, mas vocês podem fazer uma pesquisa aí bem detalhada, que relaciona ao trabalho escravo, que aproximadamente cada roupa eles pagavam centavos a determinados trabalhadores. Então, assim, eles tinham que construir muitas roupas, milhares de roupas, para ter uma renda no dia, ou seja, pagam diárias por centavos a cada roupa. Então, assim, acaba acontecendo esse tipo de coisa. Não só isso, há muitos conflitos sociais também ocorrem nesses lugares, como, por exemplo, a própria xenofobia, que é, no caso, a rejeição a pessoas de outras nacionalidades. E a partir daí nós podemos perceber que entre os inúmeros fluxos migratórios do final do século XX, início do século XXI, não podemos também deixar de falar do que ocorreu, um exemplo clássico, com os Estados Unidos. Por exemplo, hoje, não só hoje, mas vem de um bom tempo, todos nós somos motivados, por grande parte, pela busca do chamado sonho americano, o sonho estadunidense, que assim procura de um estilo de vida melhor e até mesmo por conta do estilo de vida de consumo que é muito difundido pelos meios de comunicação e que serviu principalmente durante a Guerra Fria, principalmente aquela Guerra Fria de propaganda política que um sistema é melhor do que o outro, porque você pode ter acesso a determinadas coisas, no outro sistema não. E por muitas vezes até deturpando determinadas, o determinado sistema de uma maneira
teórica, né? Aquilo ali que é afinco ali da teoria. E assim, os imigrantes de todas as partes do mundo, boa parte, né, foram para os Estados Unidos em busca de trabalho, de qualidade de vida. E assim, isso gerou uma série de ações do governo estadunidense para restringir a migração. E como é que foi isso? Com várias fiscalizações nas fronteiras, leis que dificultam o trabalho de imigrantes, e principalmente de trabalho de imigrantes ilegais. Então, tudo isso foi um fator preponderante para o quê? Para também estabelecer assim, pô, um sonho. Quem consegue, poxa, bato palmas. Assim, é muito difícil. E assim, com o fim, principalmente no final da Guerra Fria, assim, com o fim da União Soviética, importantes fluxos migratórios na região também foram identificados, inclusive assim entre a Ucrânia, a Federação Russa, que nos dias atuais deram origem a conflitos nessa região. A grande quantidade de imigrantes nos dois países fez com que fronteiras fossem redesenhadas diante desse caos completo. Por exemplo, com o fim da União Soviética, os países membros apresentaram baixos índices de desenvolvimento, o que fez também com que um grande contingente populacional, especialmente de jovens, migrasse tanto para os Estados Unidos quanto para a União Europeia, os países pertencentes à União Europeia, ou seja, os países europeus. A noção que nós temos de aldeia global fica mais evidente quando estudamos a migração, especialmente a dos refugiados de guerra e de principalmente aqueles que atribuem às perseguições políticas. E não só isso, as questões de cunho religioso também acaba ocorrendo esses fenômenos que conhecemos como refugiados. Apesar de ser uma questão bem humanitária e global, a falta dessas políticas de imigração, ou seja, de regras, ou seja, de padrões conceituados, principalmente em países desenvolvidos, isso acarreta um colapso, ou seja, pessoas entrando ilegalmente, pessoas desesperadas e acabam sofrendo com diversos tipos de problemas. E assim, como na União Europeia, na verdade, faz com que muitas pessoas se arrisquem em trajetos perigosos pelas mãos de bandidos. Não só isso, né, gente? Nós temos agora um fenômeno bem recente, que foi a guerra na Síria, que muitas pessoas acabaram fugindo do seu país. Por quê? Por conta de... Olha só que englobou nos conflitos na guerra na Síria. Foi guerra política, esse é o fato, direitos humanos, questão religiosa, questão territorial, domínios de governos ditatoriais, ou seja, e a guerra em si, guerra armada, não a guerra ideológica, nem nada não, tá bom? E assim, mais do que a busca por melhores condições de vida e economicamente, os fluxos migratórios, tanto da África para a Europa, têm caráter humanitário de sobrevivência. Se nós pegarmos para comparar, por exemplo, alguns países considerados emergentes, às vezes, na sua grande maioria, as pessoas migram principalmente por conta não só da questão de pouco, por condições de vida melhores, mas se você parar para analisar, para que você vá legalmente para um determinado país, você tem que ter uma renda considerável. E não é o caso de boa parte da população bem pobre. Então, acontece o seguinte, há um fechamento dessas fronteiras e isso foi acarretado principalmente pela essa globalização inacabada. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado de hoje. Hoje eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do Novo Fundo e um grande beijo para vocês. Fica aqui mais um vídeo.